Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso de eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, quero deixar para você a senha do canal. É @o irmãozinho 7969. Você digitando essa senha no YouTube, vai aparecer embaixo uma foto do irmãozinho pequena. Você clica nela, ela aumenta, você clica de novo. Mais em cima está escrito irmãozinho. E abre os vídeos para você. De antemão, quero deixar para você, eu sou um cristão, tá? Um pregador do Evangelho da Graça. Eu não pertenço a denominação nenhuma. Minha denominação é o Evangelho da Graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. De antemão, agradeço também por você me aceitar aí também. Muito obrigado. Eu quero trazer você aqui num texto da Bíblia. É bem conhecido. Nossa, viu, meus irmãozinhos? Vem de falar uma coisa ou outra, mas tem um texto que é bem conhecido. São aqui, no livro de Mateus 24, versículo 21, que diz assim: porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus está dizendo que a tribulação foi tão grande que não só naquela época, que nunca mais vai ter. Essa tribulação aqui, meus irmãozinhos, é do final dos tempos, tá? Quando teve o final dos tempos para Israel, tá? O final do mundo de Israel. Não é o mundo cósmico, não, tá? O final do mundo de Israel. Essa tribulação que está dizendo também na tribulação, aqui nós vamos falar, nós passamos o dia todo falando de tribulação, de tão grandiosa, tão coisas ricas que tem, tá? Quem tiver condições de ler lá na Guerra dos Hebreus, de Flávio Joséfio, é muito rico ali, tá? Tem muitas coisas importantíssimas para nós. Por exemplo, lá ele diz, Daniel faz aquela profecia que ia avisar a abominação da desolação. Essa profecia ele fez, ela está em Mateus 23, o apóstolo Zacarias, que foi morto entre o altar, a mesa e o santuário, que era a abominação da desolação. Esse é uma. O outro, aquele que diz: ai das grávidas e daqui amamentarem naqueles dias. Ele disse isso porque a tribulação era tão grande que foi marcada uma festa de Pentecostes, que todo ano o pessoal grato ao Senhor ia adorar o Senhor em Jerusalém. E aí ele reuniu todo mundo, já foi no ano 70, reuniu todo o povo dele, que era os que só lembrava dele no dia da festa de um ano em ano de Pentecostes. Tá? O resto ninguém lembrava mais. Então era esse tipo de gente. Reuniu tudo em Jerusalém, fechou Jerusalém, acionou o general Tito de Roma, que foi a guerra contra os judeus, não deixou ninguém sair e nem entrar alimento. Então, meus irmãos, tem relato que diz, tá lá em Flávio Joséfo também, na Guerra dos Hebreus, que teve mulheres que matou os filhos para comer, de tanta fome, que não tinha nada para se comer. Segundo lá no texto, diz que a fome não existe nada igual, diz que a coisa é tão terrível que a pessoa não pensa, não tem pensamento nenhum, é só a comida. E é verdade que para uma mãe matar o filho para comer e cozinhar o filho, assar o filho para comer, não tem outra justificativa, tá certo? É só para você ver de tão grande que era a tribulação. Essa é uma delas, tá? Então, nós precisamos ficar atento com isso. Essa grande tribulação foi um juízo final para Israel, tá? Não é que qualquer coisinha hoje é fim dos tempos, final, isso aí esquece, isso é passado, tá? Final dos tempos é para Israel. O mundo que está dizendo na Bíblia está dizendo o mundo de Israel, meu irmãozinho. Mundo de Israel. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, revoltou a segunda vez, foi que ele uniu o hebraico, que seria o judeu, e o grego num só homem.
tá? Aí fez um só povo, que seriam os gentios, que somos nós, que não somos filhos de judeus, com os judeus. Aí virou uma só nação, tá? Porque nossa nação estava, segundo a Bíblia está dizendo, estava respeitando mais o Senhor, sem conhecer quem era o Senhor, do que o próprio povo dele, que foram os judeus, que foram criados para ele, ele criou para ele aquele povo, tomou aquele povo para ele, tá? E ele foi, você vê, foi dois dilúvios. Dois dilúvios, perdão, dois juízos final. Foi um no dilúvio com Noé e outro com o general Tito. Dois dilúvios, dois fim do mundo lá. O mundo de Israel, tá? Não é fim do mundo cósmico, não. Naquela época não existia os Estados Unidos, não existia Brasil, e o resto de outros planetas, e um bando deles não existia, tá? Era tudo circunvizinha, país pequenininho que estava ainda crescendo naquela época. Existia Roma, Israel e Egito. Me parece que eram os países grandes que tinha. E todas as outras cidades pequenininhas ia arrumar trabalho nessas três cidades, tá? Eram os lugares que existia. Então, a Bíblia foi escrita para Israel naquele tempo. Então, eles tentam trazer para hoje, mas não cai nessa não, tá? A Bíblia é escrita para Israel. Todos os tempos que você vê na Bíblia ali é tempo para Israel, não é tempo para o mundo cósmico, não. Aquele tempo que está na Bíblia é para Israel. É o sistema aí que anda espalhando que é mundo cósmico, que Jesus está vindo, Jesus está às portas, que é o que está escrito no Apocalipse, e não sei o que, não sei o que. É ilusionismo que está sendo feito, tá? Ilusionismo, eu falo com você porque sabe que Jesus não vai vir, que a terceira vez não vai vir, porque já veio, tá? Então eles vão ficar mentindo sempre, porque sabe que Jesus não vai vir, senão não vai se cumprir, não vai poder desmentir eles, porque foi para Israel. Para Israel. E tem que tomar muito cuidado com a Bíblia, a letra, a linguagem de hoje, tá? Que tem muitas coisinhas, é uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, vai mudando o texto e pensa que não você está perdido na Bíblia, conforme muitos estão perdidos, sem saber onde encontrar Jesus, sem saber onde está Jesus, o que Jesus é na sua vida, o que você é para Jesus, nada disso não sabe. Porque não é ensinado, não é que sou burro, não é ensinado. Você vê o Evangelho de Paulo, a coisa mais difícil, alguém ler um versículo, quando lê um versículo, ele apaga, ele ali mesmo, deu ali, e acabou o assunto ali naquele versículo. Não deu nem continuidade, porque a continuidade vai começar a desmentir. Então, o Evangelho da lei, tá? E o Evangelho nosso de hoje é o Evangelho da graça, é o que foi dado ao apóstolo Paulo. Então, meus irmãozinhos, é só um pequeno detalhe que eu quero deixar para você aqui, que possa servir assim de exemplo, porque naquela época da tribulação, eles mataram Jesus, queria também matar os apóstolos. Foi o Gamaliel, acho que me parece que é Gamaliel mesmo, que o Paulo ensinou Paulo, que Paulo aprendeu com ele, estudou com ele em religião, tá? Me parece que é Gamaliel mesmo, tá? Não tenho bem certeza, mas está em Atos dos Apóstolos. Se você tiver oportunidade, pode ir lá dar uma olhada. Não tenho certeza, mas eu acho que é Atos 19, o capítulo, tá? Não tenho certeza, mas acho que está por ali, quando que Paulo aprendeu e quando os discípulos, esse Gamaliel era também corte do sistema também de religião de Israel. Ele que avisou para o povo, deixa esse povo em paz, que se esse propósito for de Deus, não poderá fazer nada. Se for do homem, vai ser desfeito. E aí eles resolveram dar crédito a esse Gamaliel, tá? Que se não fosse isso aí, provavelmente eles iam tentar matar também os discípulos do Senhor Jesus, que era Pedro, João, Tiago, a turma inteira, os 12, tá? Então, um deles que foi livrado também, os apóstolos também da época. Hoje você vai pregar, eu não vou não, porque ele tem um traficante, tem um não sei o quê, tem um vereador, tem um deputado. Meu amigo, não era príncipe, rei, rainha, era os pessoal que tinha, era gente da alta sociedade, alta cúpula do negócio, tá? Os fariseus, que seriam os caras da grana, e os discípulos não era tudo que nem eu mesmo, assim, ó. É leigo de tudo. Então eles descobriram que, como que esses caras não tem estudo, é outro nome que eles falam lá, tá? Eu não me lembro qual é a letra, mas é analfabeto, vamos dizer assim, também não é outra linguagem lá. Eles não têm, e como que tá falando essas palavras com interpretez? Perdão, essa palavra mascou, não saiu.
Mas alguma coisa parecida por aí, tá? É uma palavra digna que seria falado, por exemplo, um induto. Por exemplo, assim, para você entender melhor, vamos dizer assim que você chega uma corte nossa aqui, e fala uma palavra que só os advogados que falam aquela palavra. Você fala, mas esse cara não fez direito, como que sabe essa palavra? Seria o caso deles lá, tá? Eles não teriam aquele estudo para falar aquilo, porque era o Espírito Santo que estava colocando a palavra na boca deles, para falar para aquele povo, que era o povo de Deus, e sendo que Deus era obrigado ao juízo final para matar. Tá? Antes também, nessa tribulação, Deus mandou um oráculo dele lá para Israel para tirar os seus escolhidos. Oráculo lá na Bíblia é profeta, certo, meus irmãozinhos? Então ele mandou esse oráculo dele para tirar os escolhidos e levar para Pérea, tá? Aí quando Jesus voltou a segunda vez, que o anjo dele veio resgatar todos os escolhidos e aqueles que morreram antes da tribulação, que não foi para a escravidão, ou morreram ou foram para a escravidão, o povo que estava lá na época, tá? Então, os que morreram foram ressuscitados e trouxeram também que seriam as 12 tribos de Israel que estaria separado, que o Senhor mandou separar. Eu não sei quanto, que a Bíblia, no caso, não diz quanto, tá? Mas diz que ele separou os dele, os escolhidos dele de Jerusalém. Também para trazer. Esses pessoal viram a segunda vinda do Senhor Jesus. Agora, hoje, o homem aqui, nem aonde que está Deus, ele sabe. Muitas vezes só lembra de Deus quando a corda está no pescoço. Mas ele quer ver Deus voltar. A época de Noé, o mundo lá daquela época viu Deus voltar? Ou foi só Noé, sua esposa e os 3 filhos com as esposas que viram? Só essas 8 almas. Só eles que viram Jesus naquela época vir. Tá? E lá ele diz, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O homem hoje, ele quer ver Jesus. Será que nós temos esse poder para estar olhando uma santidade vindo fazendo o trabalho, sendo que já foi feito, que a Bíblia está dizendo que já foi feito. Está lá em Mateus 24, no versículo de 29 a 34. Se você for ler esse versículo, você traz o 34 e lê antes do 29 e depois você lê do 29 ao 33. Você vai ter uma interpretação muito mais clara, tá? Minha impressão é que o 34 está fora de ordem, tá? Você lê o 34 e o 35, depois você volta no 29, 30, 31, 32 e 33. Você vai ter uma melhor interpretação no meu entendimento, tá bom? É só isso que eu poderia deixar para você hoje, nesse vídeo de hoje. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas.